Bom dia, hoje é dia 17 de agosto, terça-feira. Nós vamos usar o livro Buriti mais Interdisciplinar, Ciências, História e Geografia do terceiro ano. Hoje nós vamos estar fazendo a página 72 até a página 75, o modo de vida indígena. Então, abrindo na página 72, vamos colocar a data, 17/8/2021, o modo de vida indígena. Os povos indígenas foram os primeiros habitantes das terras que hoje pertencem ao Brasil. Atualmente, existem mais de 200 povos indígenas em nosso país, vivendo em florestas, próximos a rios e mares. Os povos indígenas têm músicas, danças, línguas e costumes próprios. No entanto, algumas características são comuns a todos eles, como o fato de retirarem da natureza apenas o que precisam para sobreviver. As moradias indígenas são construídas com madeira, palha e folhas de plantas encontradas na natureza. Moradia indígena no município de Manaus, no estado do Amazonas, em 2015. Agora o exercício 11. Observe no mapa onde vivem alguns povos indígenas no Brasil e depois responda as questões. Então aqui nós temos o mapa do Brasil e tem os principais povos indígenas do Brasil. Então aqui estão escritos de verde os estados e depois de preto o nome das tribos. Então, qual estado brasileiro tem maior número de povos indígenas? Então, se vocês observarem, aqui no Amazonas é onde tem a maior quantidade de povos indígenas. E no nosso estado de São Paulo, nós temos o Guarani e o Terena Cangangue, certo? Na página 73. Cada povo indígena possui hábitos alimentares próprios, mas o cultivo da mandioca e do milho é a base da alimentação da maioria deles. Eles também consomem raízes, caules, folhas e frutos de plantas, além de peixes e carnes de raças. Então, com a mandioca, os povos indígenas preparam farinhas e o tucupi, um caldo obtido de mandioca brava indígenas do Calapalo, no Parque Indígena do Xingu, no estado do Mato Grosso, em 2011. 12. A mandioca é utilizada na produção de muitos alimentos que consumimos no dia a dia. Assinale quais desses alimentos feitos a partir da mandioca você conhece. Então, vocês vão marcar um X em quais desses vocês conhecem que vai mandioca. O beijo, tapioca, bolo de mandioca, biscoito de polvilho, pão de queijo e farinha de mandioca. Você conhece outro alimento ou prato feito a partir da mandioca? Converse com os colegas e o professor sobre isso. Outro costume dos povos indígenas é pintar o corpo com tintas feitas de algumas partes das plantas, como as sementes de urucum e os frutos do genipapo. Essas pinturas caracterizam cada povo indígena e também são usadas para proteger a pele dos raios solares e afastar insetos. Então, aqui indígenas Baraçano fazendo pintura corporal no município de Manaus, no estado do Amazonas, em 2014. Reúna-se com colegas e pesquise alguns costumes dos povos indígenas. Depois conte aos colegas e ao professor sobre os costumes que vocês acharam mais interessantes que o povo indígena eles pertencem e onde esse povo vive. Na página 74. Os povos indígenas utilizam diversos
materiais retirados da natureza para produzir objetos usados no dia a dia. Eles fazem potes de barro, redes de fibras de algodão, cestos de palha, cocares, brincos e colares de sementes e de penas, além de instrumentos musicais de bambu e sementes, por exemplo. Então, esses aqui são os instrumentos musicais indígenas feitos de bambus e sementes. Agora, exercício 14, tá falando grife no texto acima os materiais retirados da natureza com os quais os povos indígenas produzem objetos usados no dia a dia. Então, ó, eles retiram o barro, fibras de algodão, palha, sementes e penas. E aqui, bambu. Certo? Os povos indígenas aprenderam a produzir sons a partir de alguns instrumentos musicais, como as flautas e os chocalhos. As flautas são instrumentos musicais, são instrumentos de sopro, e os chocalhos são instrumentos de percussão. Alguns povos indígenas acreditam que a música é o meio de se comunicar com os deuses e com os antepassados. Eles também utilizam a música e a dança para agradecer à natureza por fornecer as condições necessárias para sua sobrevivência. Então, aqui é o indígena Guarani Mibia, construindo o chocalho com a cabaça, fibra de bambu e cipó, município de São Paulo, no estado de São Paulo, em 2015. Então, qual a importância da música para os indígenas? É um meio para se comunicar com os deuses e os antepassados e também para agradecer a natureza por fornecer condições para a sobrevivência. Então, a página 75, 16. Leia o texto sobre a utilização do chocalho pelos indígenas. Depois responda as questões. Pode ser feito de cabaça recheada de sementes, paus, ossos, pedrinhas. Pode ser amarrado ou preso ao corpo. Os movimentos do corpo fazem-se soar. Quando está separado do corpo, o tocador o faz soar com as mãos. Nesse caso, ele possui um cabo. Que materiais os indígenas usam para fazer o chocalho? Usam cabaça,
sementes, paus, ossos e pedrinhas. Quais são as duas maneiras de usar o chocalho? Pode ser amarrado ou preso ao corpo, que ao se movimentar o fará produzir som, ou pode ser tocado com as mãos. Os diferentes povos indígenas conseguem produzir sons com as flautas e chocalhos. Mas o que é som? Som é uma onda que se espalha pelo ar e é produzido pela vibração de um material. Por exemplo, quando batemos em um tambor, a sua vibração produz ondas sonoras. Percebemos os diferentes sons do ambiente por meio das orelhas, que são os órgãos da audição. Isso acontece porque as ondas sonoras fazem vibrar uma membrana que existe dentro da orelha. Por meio da audição, percebemos o som, identificamos de onde ele vem e distinguimos o som grave do som agudo e o som fraco do som intenso. 17. Como os sons são produzidos? Pela vibração de um material. Como percebemos os sons ao nosso redor? As ondas sonoras fazem vibrar uma membrana que existe dentro da orelha. Permitindo que o corpo perceba o som. Então, nós terminamos a lição por aqui. E qualquer dúvida, é só chamar a Pro no WhatsApp. Beijos e até amanhã.